Bom dia, meus amores. Tudo bem? Como é que vocês estão passando? Espero que estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Saudades, né? De vocês, de cada um. Bom, semana que vem, na sexta-feira, é a nossa prova de redação, tá? Essa prova, gente, eu só vou dar só a parte de produção de redação. Eu não vou dar perguntas, não vou dar interpretação de texto. Por quê? Porque isso eu venho fazendo através dos vídeos e através dos trabalhos que eu passo em PDF, tá? Então, eu vou dar a parte escrita. E eu, achei assim melhor o texto narrativo. Por isso que eu trouxe ele para nós relembrarmos algumas coisas para que você não tenha dúvida na hora de fazer o texto, tá? Então vamos lá, vamos relembrar. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagem num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica, fábula. Então, gente, a narração ela vai contar algum fato, ou acontecimento através de personagens e onde vocês vão escolher um narrador para fazer isso. E quais são as características de uma narração? A narração é um tipo de texto que conta uma sequência de fatos, sejam eles reais ou imaginários, nos quais os personagens atuam em um determinado espaço e no decorrer do tempo. Apresenta uma determinada estrutura e os seus elementos incluem o narrador, enredo, espaço, personagem e tempo, tá? Esses são os elementos da nossa narrativa. Vocês lembram da narrativa? E esses são os elementos que não podem faltar e que geralmente eles vão aparecer onde? Na introdução, primeiro parágrafo. Vamos passar aqui. Elementos da narrativa. Narrador é aquele que narra a história. Divide-se em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Gente, o narrador onisciente ainda não vimos, né? Mas nós vamos ver. O onisciente é aquele que ele não participa, mas ele está ciente de tudo que acontece, tá? Enredo. Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que desenrolam as ações. São classificados em enredo linear e enredo não linear. Olha só, o enredo, gente, eu procuro sempre deixar ele à parte, porque esse enredo ele começa mais no desenvolvimento, que é onde a trama começa a desenrolar, os personagens entram em ação, tá? Então eu deixo o enredo mais por fora dos elementos, tá? Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, né? Tem um protagonista e antagonista. O protagonista é aquele que conta, tá?
Antagonista é aquele que está sempre contra o protagonista. E personagens secundários, que tem, né, os adjuvantes e coadjuvantes. Não tem uma importância que influencie a ação entre os personagens, tá? Aparece ali só para constar mesmo. Tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa, por exemplo. Uma data, um momento específico. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. O nosso tempo, gente, a gente vai lidar com o cronológico. O cronológico, ele acontece por exemplo, ontem, hoje, amanhã, né? Passado, presente, futuro. Ou o ano passado, né? Daqui a um ano, é o tempo cronológico. O psicológico a gente não deu, mas eu vou já explicar. O tempo psicológico, ele acontece na memória do personagem. Como assim? Olha, vamos supor que uma moça de 20 anos começa a lembrar, né, da sua infância. Então, ela vai narrando a história da infância dela. Entenderam? E aí, por isso que é psicológico. Ele acontece na memória do personagem. Espaço. Local onde a narrativa se desenvolve. Pode ocorrer no ambiente físico, ambiente psicológico ou ambiente social. Tá? O ambiente psicológico é na mente, né, da pessoa. Olha lá, tipo de narrador. Os tipos de narrador, também chamados de foco narrativo, representam a voz textual na narração, sendo classificados em narrador personagem, eu já falei, né, a história narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. Tem o narrador observador, que é narrador em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. E tem o narrador onisciente, que eu falei para vocês agora há pouco. Esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamento dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Então, é o seguinte, a pessoa, o narrador, né, ele vai contar a história, mas em algumas horas ele pode falar, né, escrever, né, contar o pensamento de um personagem, tá? Mas isso agora a gente não tem que se preocupar não, porque nós estamos só com o narrador, vamos ficar com o narrador personagem e narrador observador. Gente, agora eu vou passar para vocês um texto onde vocês vão ler, tá? Para poder fazer uma produção textual. Você sabe o que é a NASA? NASA, siga em inglês The National Aeronautics and Space Administration. Tia Paula é péssima em inglês. Ótimo em português, péssima em inglês. Não suporto. Tanto é que eu vou ler alguma coisa, né? Eu prefiro sempre que esteja ou então em espanhol do que em inglês. Bom, vamos continuar nosso português aqui. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço é uma agência do governo federal dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Sua missão oficial é fomentar o futuro da pesquisa, descoberta e exploração espacial. A NASA foi criada em 29 de julho de 1958, substituindo o seu antecessor, o NACA.
National Advisory Committee, aí eu não vou falar mais, Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica. Vou falar já porque a gente está lendo isso aqui. A NASA foi responsável pelo envio do homem à Lua, tá? Pelo projeto Apollo. E por isso outros programas de pesquisa no espaço atualmente trabalham em conjunto com a Agência Espacial Europeia, com a Agência Espacial Federal Russa e com mais de alguns países da Ásia, para a criação da Estação Espacial Internacional. A NASA também foi desenvolveu vários programas com sondas, satélites, sondas de pesquisa espacial, que viajaram até outros planetas e até algum deles se preparam para sair do nosso sistema solar. Sendo assim, a próxima grande meta que tem atraído a atenção de todos é uma viagem tripulada até o planeta Marte, nosso vizinho. Uau, né? Que viagem! Uma viagem com bastante gente até Marte. Aí chegar lá, você ficar flutuando, né? E conhecendo tudo. Bom, mas o que eu quero aqui? Imagine que você foi convidado a ir a Marte, a convite da NASA, com a finalidade de passar um dia inteiro lá e descrever tudo o que vivenciou. Sim, eu sei que não temos a ideia de como é o lugar. Aí que vai entrar a sua imaginação para descrever essa incrível viagem nunca realizada. Boa viagem! Então, gente, olha só. Invente um título, tá? Mínimo de 15 a 20 linhas. Não esqueça do nome e o ano, tá bom? Quando vocês enviarem, é só fotografar e enviar para a sala do Google, assim como a prova de vocês, tá, gente? Também não tem nenhum problema. Você vai tirar uma foto da prova, que você vai fazer no caderno, e vai enviar para o Google Sala de Aula. Mais nada. O seu nome, né? Claro, né? O seu nome e o seu ano. Tá bom? Um beijinho. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Um abraço também nos seus pais, tá? Saudade. Um beijo.